A paz do Senhor Jesus, evangelista Anderson Reis, é um prazer poder estar contigo de novo, amém? E eu quero hoje estar batendo um papo com você rapidamente, falando com você acerca desse tema que muitos evitam de estar falando, muitos evitam falar, acham que vai espantar, acham que vai... Não, pelo contrário. Falar de pecado é algo muito natural, porque nós temos que aprender a lidar com essa questão chamada pecado. Até porque todos nós somos limitados, nós somos falíveis e temos a imperfeição, digamos assim. Essa imperfeição é impressa em nosso ser. Então por que eu não vou falar de pecado? Se Jesus veio e morreu, Jesus cumpriu tudo que ele tinha que cumprir aqui na terra. Ele não veio a não ser única e exclusivamente para poder perdoar pecados, para poder salvar pessoas da condenação pelo pecado, através da sua morte, através da sua vida, do teu sangue que foi derramado na cruz do Calvário, do seu sofrimento. Jesus, ele estava dizendo: ei, ainda que exista o pecado, eu tenho a solução para todo e qualquer tipo de pecado. Preste atenção, Salmo de Davi, 103, diz assim, versículo 2, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. É Ele quem perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas enfermidades. Davi não está falando que Deus perdoaria um pecado ou outro, não, é todos os pecados. Deus te perdoa, Deus nos perdoa de todo pecado. Ei, querido, pare de ficar pensando que Jesus, ele não te perdoou. Pare de ficar pensando que Jesus, ele está te condenando. Não, a palavra de Deus diz que ele é quem perdoa todos os seus pecados e te cura, te sara de todas as suas enfermidades. Além de perdoar todos os pecados, Jesus também, ele cura todas as enfermidades. Deus perdoa pecado, Deus cura todas as enfermidades. Pecado, querido, o que é pecado? Pecado é infringir uma regra. E que regra é essa que eu infrinjo? É quando eu erro o alvo. A palavra pecado significa errar o alvo. Tem outros significados, por exemplo, como mudar de direção, sair da rota, pisar em falso. Enfim, pecado é errar o alvo. Pecado é quando você falha, quando você quebra um princípio e você vai contra o que Deus tem para sua vida. Só que o diabo, ele tem um papel de te acusar. O diabo, o papel dele já é de te acusar. O diabo, o papel dele é fazer com que você desanime de tudo e venha perder a sua comunhão com o Senhor e vai para bem longe. Até porque todo pecado, ele quebra a comunhão com Deus. E sim, o pecado, ele quebra a comunhão com o Espírito Santo. Porque quando você peca, automaticamente o Espírito Santo de Deus, ele se entristece. Há uma ruptura na aliança, há uma quebra na aliança quando nós pecamos, quando nós erramos o alvo. Mas nem por isso você tem que ficar parado, paralisado. Ei, é tempo de você agora levantar a cabeça, reconhecer aonde é que foi que você caiu, aonde é que foi que você errou, aonde é que foi que você saiu da rota, voltar para a rota, corrigir os teus passos e voltar-se para o Senhor de novo. Até porque Ele vai te perdoar. Até porque Ele te receberá de volta. Você se esqueceu da parábola do filho pródigo? Aquele filho, diz a Bíblia, que ele pede tudo
tudo que ele tinha, a parte que ele tinha da herança, e ele fala, pai, eu vou embora, eu quero tudo que é meu, eu vou embora. E ele vai embora, gasta tudo, gasta o seu tempo, gasta parte da sua vida, gasta as suas riquezas. Em um determinado momento, aquele filho pródigo, ele olha e fala assim, poxa, eu tô perdendo o maior tempão aqui, errando o alvo, falhando, saí da presença de meu pai, onde eu tinha tudo de bom e do melhor, onde eu comia, onde eu bebia, onde eu tinha fartura, peguei pensando que eu iria ficar muito bem, a minha parte vim fazer de acordo com o que estava no meu coração, só que eu tô aqui igual um mané, desculpa a expressão, a palavra é mané, mas assim, é uma força de expressão, tá? Presta bem atenção. Tô aqui igual um manezão, eu tô aqui conjecturando aquele filho pródigo, perdendo um maior tempão, enquanto o meu pai tá lá no bem bom e eu deixei de viver uma vida próspera, uma vida de abundância e mais ainda, uma vida junto, na presença, lado a lado com o Pai, eu vou voltar para a presença do Pai. Diz a Bíblia aqui, você conhece a história, talvez, ou se você não conhece, eu vou passar para você rapidamente. Aquele filho pródigo, ele quando está numa situação crítica, e diz a Bíblia que ele estava ali comendo as bolotas dos porcos, ele estava se alimentando, digamos assim, com o pão que o diabo estava amassando e dando para ele, olha aí, ó. O que eu tenho para você é isso aí, é o pão que eu tô pisando, é o que eu tenho para você. Essa vida de erro, essa vida de fracasso. Mas não, o que Satanás não sabia é que nessa história é que o filho pródigo, ele tinha um pai. E todo filho que tem um pai, ele tem uma paternidade que está gravada na vida dele, ou seja, você tem uma paternidade, essa paternidade está gravada, o nome do Senhor, o seu nome está gravado na palma da mão do Senhor, querido. O Senhor, ele não esqueceu de você. Ei, a palavra de Deus diz, eis que te tenho gravado na palma das minhas mãos. A palavra de Deus diz mais, pode uma mãe esquecer-se do filho, quem ela tanto ama? Ei, todavia, se essa mãe se esquecer do filho que ela tanto ama, todavia, eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Querido, pode o mundo se abalar, pode você ter até errado o alvo, mas eu quero te dizer, o Senhor, ele não esqueceu de ti. O projeto de Deus está de pé em relação à tua vida. Amém? Glória a Deus. E não foi com qualquer sangue que você conquistou, que Jesus conquistou o perdão para os nossos pecados. Nós hoje temos o perdão dos nossos pecados, não foi com sangue de touro, de bode. Antigamente, diz a Bíblia, que eles matavam touro para poder cobrir, um touro, um bode, para poder cobrir, o sacerdote ia lá, sacrificava, para poder cobrir o pecado da pessoa que havia pecado. Preste bem atenção, era para cobrir, não era para apagar. Está dando para entender? Hebreus, capítulo 10, versículo 4, diz assim, é impossível que outro sangue remova o pecado. O sangue de Jesus, ele remove, ou seja, ele apaga todos os nossos pecados. As minhas e tuas transgressões, elas são apagadas, elas são removidas pelo sangue do Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo, querido. Jesus me trouxe aqui nesse vídeo para dizer para você, ei, eu tenho meu perdão preparado, reservado para você. Ei, eu te perdoo. Ei, se coloque de pé. Ei, levanta-te, pega a tua cama e começa a andar, porque eu não te quero nesta posição aí deitado, paralisado, imóvel, inerte, não, eu te quero na minha presença, dando fruto para a minha glória, diz o Senhor, aleluia. Querido, é tempo de ficar na presença do Senhor, é tempo de ficar cheio do Senhor, é tempo de ficar lotado,
do Espírito Santo. O Senhor está te chamando para um tempo de renovo. O Senhor está te chamando para um tempo de viver numa plenitude espiritual muito tremenda. E para isso, Ele me trouxe aqui na tarde esse dia para te dizer: ei, pare de ficar se lamentando pelo leite que foi derramado lá atrás. Ei, pare de ficar se lamentando pelo que já passou. O que passou, passou. Agora é tempo de você, em Cristo, escrever uma nova história para a sua vida. Volto a dizer, o pecado quebra a comunhão, quebra sim. Mas a Bíblia diz em 1 João, capítulo 1, versículo 8 e 9, diz assim: e se dissermos que não temos pecado, mentimos, e a palavra não está em nós. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda iniquidade. Querido, você está entendendo o que é isso? Você está entendendo o que é isso? Preste bem atenção. Não precisa você ficar se acusando mais. Não é para você ficar dando ouvido para as acusações do inimigo, não. Não. E não é para você ficar se acusando, porque isso o adversário faz muito bem. Acusar, apontar o dedo, olha lá, ó. Está em pecado, está em falha. Deixa esse trabalho para ele. É tempo de você pegar, levantar, aleluia, sair e levantar e sacudir as suas vestes. Tá dando para você entender? Você purificar as suas vestes novamente no sangue de Jesus e dar prosseguimento à tua vida, entendendo que Ele já levou sobre si os nossos pecados, sobre a sua pisadura. Nós fomos sarados, querido. Rebarachuri micandaraia. Sai pra lá, Satanás. Sai pra lá com seus demônios, com seus espíritos enganadores, porque Jesus já me perdoou, Jesus já me lavou, já me purificou. E ainda que eu venha a cair, Ele me perdoa, Ele me purifica outras vezes, quantas vezes for preciso. Basta eu me arrepender e confessar para o Senhor que Ele vai. Eu não estou falando isso para abrir brecha para que você, eu posso então pecar, viver uma vida em pecado, e que toda hora que eu pecar, eu vou pedir perdão, Deus vai me perdoar. Não. Ei, Deus é amor, mas Ele é justiça e também é um fogo consumidor. Vigia com isso. Mas Deus me trouxe aqui nessa tarde para falar para você que uma vez confessando para Ele o pecado, ei, pronto. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de quê? De todos os pecados. Querido, é sempre assim, de toda a injustiça, de todo pecado. Deus nos purifica. Aleluia. Presta atenção, no Antigo Testamento, em relação a essa questão de Deus, né, apagar o nosso pecado, Isaías capítulo 43, 25, eu anotei aqui, diz assim: eu mesmo sou o que apaga as suas transgressões, e por amor de mim, o Senhor está falando por amor dele, dos teus pecados eu não me lembro. Se Deus não se lembra mais dos nossos pecados, por que é que você está se acusando, querido? Volto a dizer, o teu inimigo espiritual, Satanás, ele faz isso muito bem. Então deixe esse trabalho para ele. E rompa em fé. Se coloque de pé na presença de Deus hoje. Viva o sobrenatural que Deus tem para a tua vida. Ele hoje, ele quer pegar os cacos, ele quer pegar os pedaços, como está cantando essa música do nosso querido, nosso mano Marco Antônio, da antiga, que diz assim: toma um pedaço do meu ser. Ele quer pegar os pedaços do nosso ser quando nós erramos, quando nós erramos o alvo. E Ele quer pegar, juntar tudo novo, juntar tudo no seu devido lugar e fazer do vaso um vaso novo. Querido, você sabia que Deus, Ele é oleiro? E todo oleiro, Ele faz o vaso da maneira que Ele quer. E se Ele faz um vaso e aquele vaso não está muito legal, Ele desfaz e faz um vaso, molda o vaso da maneira dele. Tá dando para você entender? E se esse vaso se quebrar, se rachar,
O oleiro ele tem habilidade suficiente para poder criar uma nova massa. Presta atenção. E lançar naquela ruptura, naquela rachadura e fazer um curativo, digamos assim. Pensa bem comigo, você está entendendo o que eu estou falando? Consertar, ou seja, consertar aquele vaso. E você vai olhar para aquele vaso e você vai olhar assim, poxa, nem parece que aquele vaso foi rachado, nem parece que aquele vaso ele foi quebrado. Foi feito um trabalho tão perfeito. E olha só que coisa linda, olha só que como tem uma beleza tão extraordinária assim. Somos nós em Cristo Jesus. Nós somos vasos na mão do oleiro. Se esse vaso se rachar, ele como oleiro, ele conserta. Se esse vaso se quebrar totalmente, ele tem o poder para fazer um vaso novo. Aleluia. Querido, você precisa entender que o Senhor, ele já te perdoou de todos os seus pecados. Deus hoje me trouxe aqui para isso. Sabe por quê? Tem muita gente que está deixando de congregar, está deixando suas igrejas, porque pecou, porque falhou, porque cometeu algum tipo de falha. E essa pessoa já foi perdoada por Deus, a igreja já perdoou ela, porém ela mesmo não consegue se perdoar. Tem muitos irmãos, irmãs, jovens, adolescentes que estão fora do caminho do Senhor, porque não se perdoaram, eles mesmos não se perdoam. Jesus já te perdoou, o seu pastor já te perdoou, a igreja já te perdoou, eu te perdoo, seu pai, sua mãe já te perdoou. E por que você não se perdoa? Tudo está aqui dentro da sua mente, tudo está dentro do teu coração. Você precisa se libertar disso. E Deus colocou na minha vida, trazer essa palavra para você, para que você entenda que a libertação que você tanto precisa para a tua vida, para que você volte a trilhar os caminhos do Senhor novamente, é você se perdoar, é você tomar posse do perdão de Deus para a tua vida, é você tomar posse do novo de Deus, é você tomar posse do renovo de Deus para a tua vida. E é para isso que Deus me colocou aqui hoje. Eu te digo para você, se coloque de pé, levanta a tua cabeça, continua a caminhar, volte a caminhar, volte a trilhar aos caminhos que Deus já preparou para você e não acabou nada. Você está pensando que acabou, você está pensando que não tem mais jeito, você está pensando que Deus não te viu, mas Deus já te viu, Deus está te vendo. Ele só está esperando você acordar desse sono espiritual e falar para ele, ei, eu estou aqui, filho, eu estou aqui, filha. Vamos caminhar? Vamos lá. Vamos buscar a igreja de novo. Vamos buscar a minha presença de novo. Vamos buscar a minha palavra de novo. Vamos falar comigo de novo. Vamos dobrar os joelhos de novo. Vamos pregar de novo. Vamos louvar de novo. Vamos falar para as crianças de novo. Vamos tocar o seu barco, o teu ministério de novo. Ei, porque eu estou no teu barco. Decama no Kelebanaraia. E ainda que a tempestade venha, o vento venha, ei, se eu estou dentro do barco, o seu barco, a sua embarcação não vai a pique, a sua vida não vai naufragar, porque eu estou no meio desse barco. E não vai ser a tempestade, não vai ser o vento, não vai ser o mar que vai te engolir, não vai ser o diabo que vai destruir o projeto que eu tenho para a tua vida. Volte a caminhar, volte a buscar a minha presença, porque eu tenho coisas grandes para ti. Ei, se perdoe, porque Jesus já te perdoou. Amém? Amém, querido? Amém, querida? Fique com essa palavra, fique com esse vídeo aí, tome posse do perdão de Deus. Você já está perdoado, ó. A partir do momento que você se arrependeu, você confessou, você já foi perdoado. Por que você está deixando que a sua consciência te acuse? Porque você está se autoflagelando diante de Deus. Se Deus já te perdoou, se Ele está falando que o Filho dele foi dado
Deus enviou o seu único filho amado para morrer no Calvário e para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você já creu, você tem a vida eterna, você já recebeu o perdão do Senhor. Aleluia. Deus não quer que você faça parte desse time, daqueles que já receberam o perdão do Senhor, mas que não conseguem se perdoar. Deus quer que você tome posse do seu perdão para a sua vida. Amém, querido? Deus te abençoe, Deus te fortaleça, Deus te guarde. Jeremias diz assim, a gente finalizar, capítulo 31, versículo 34, a parte B diz assim, porque perdoarei a sua maldade. Deus falando para Israel, porque perdoarei a sua maldade. Eu nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Você está entendendo? Jeremias, Deus usa Jeremias para dizer para Israel que perdoarei a sua maldade, nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Toma para você essa palavra. O Senhor está falando para você, eu perdoarei a sua maldade. E nunca mais, você está entendendo? Nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Você sabe o que é isso? Nunca mais? Significa que na memória de Deus, Ele não se lembra do seu pecado. A partir do momento que você confessou, entregou para Ele, Ele não se lembra mais. O Senhor, Ele não se lembra mais. Se levanta. Toma posição de vaso. Toma posição de novo.